Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada por Nós... estarem aqui. Obrigada também. Obrigada, Elisa. Obrigada, Mariana. Então, nós vamos iniciar, né, essa entrevista em relação à disciplina alfabetização na perspectiva do letramento. Sim. E como a Elisa já está por dentro, né, do como é que é o funcionamento, eu vou fazer algumas perguntas, você já vai me responder, né? Certo. E aí, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho desdobrada para abarcar um pouco melhor até o sentido do próprio NAD, tá bem, Elisa? Certo, tá certo. Eu gostaria, assim, de compreender melhor por que você está solicitando o aproveitamento de estudos, né, extraordinário nesse NAD, alfabetização na perspectiva do letramento. E aí vou desdobrar um pouquinho, se você tem clareza, né, do sentido dos NADs no curso de pedagogia, se você até pesquisou o significado do que é NAD, né, essa sigla. Eu acho que isso, para início de conversa, seria bem esclarecedor. Tá. No momento, assim, exatamente o que significa a sigla do NAD, eu não saberia dizer, mas eu sei que é um núcleo de aprofundamento, de desenvolvimento da educação naquela área. É para você se tornar um especialista naquela área. Vamos supor que eu tenha escolhido administração de escola. Eu ia fazer um NAD específico para eu me tornar especialista. Eu aprendo como organizar uma escola, como dirigir uma escola durante o curso. São 3 eixos, um desses eixos eu vou aprender isso, que é a parte administrativa. Mas se tiver um NAD de administração de escola, eu vou aprender profundamente sobre como quais as habilidades que eu mais necessito, quais os métodos, tudo que eu vou precisar de uma forma mais específica. É como se fosse uma formação continuada, é como se fosse uma especialização mesmo. E eu solicitei o NAD em alfabetização, porque eu tenho uma longa história com a alfabetização, e nesses últimos anos, acho que desde 2014, se eu não estou equivocada, eu comecei a estudar. Eu fiz 2 anos de alfabetização na UFSC. Foi um programa que foi desenvolvido pela doutora Leonor Scliar. Ela atendia aos professores do Brasil inteiro. Aí, quando eu vi essa possibilidade, eu fui pedir para eu fazer, não tinha nada a ver com a educação, mas eu pedi. Ela me concedeu, me deu esse privilégio de fazer. E aí, eu já era apaixonada por alfabetização. Depois que eu fiz esses 2 anos com a doutora Leonor Stria, a minha paixão explodiu. Assim, foi uma coisa assim, saiu do normal, saiu daquilo que a gente pode aceitar, do aceitável, porque a minha paixão explodiu. Eu entendo muito de alfabetização, eu tenho experiência em sala de aula, eu tenho experiência online, porque eu alfabetizo crianças que têm dificuldades. Então, eu tenho experiência de todos os sentidos. Eu pertenço à BALF, eu assisto todas as coisas sobre alfabetização, eu discuto, eu brigo sobre alfabetização, porque eu acho que as pessoas, ao invés de alfabetizar, estão se preocupando com o método, em vez de alfabetizar as crianças. Eu tenho segurança que eu sou especialista em alfabetização. Eu me digo especialista em alfabetização. Então, Elisa, é claro, né, nem imaginava que tu terias assim tanta clareza do NAD, né? Mas o NAD é um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos. Na verdade, assim, ele não se e diversificação Ele não se caracteriza como uma especialização. Na verdade, como nós temos disciplinas de alfabetização ao longo não só de alfabetização, né, mas na área de linguagem ali, a gente tem algumas disciplinas, tem 3 ou 4 disciplinas dentro dessa área de linguagem, e o NAD, ele vem o quê? Aprofundar um pouco mais as questões voltadas para a alfabetização, né? E ele se chama, nesse momento, pelo menos eu tenho intenção futura de mudar um pouco o título dele, algumas questões da ementa, mas ele não foi alterado ainda, mas ele tem como subtítulo, digamos assim, alfabetização na perspectiva do letramento, né? Então, seria interessante tu poderes me falar um pouco mais aí em relação ao
o conceito que tu tens sobre alfabetização, sobre letramento, como é que tu vê esses dois conceitos também, né, interligados ou não, ou separados? É que o letramento, quem fala muito é a Magda Soares, que ela até costuma dizer que o lado, o mesmo lado, são dois lados da mesma moeda, são os mesmos lados da mesma moeda. Porque o que consiste a alfabetização? Consiste em você entregar para a pessoa a capacidade de codificar e decodificar signos para significar a linguagem oral. Então, significa você descortinar a linguagem escrita para quem já traz consigo a linguagem oral. Só que o letramento, ele vai fazer o quê? Ele vai integrar a criança ou a pessoa que está aprendendo a ler e escrever nesse mundo da escrita. Porque o que é a linguagem escrita? São símbolos que representam a linguagem oral. Só que essas linguagens, ela tem vários gêneros, tem várias formas de serem usadas, tem que ser contextualizada, porque a linguagem oral ela é usada desde que a criança está no ventre, né? Porque ela está escutando a mãe. Só que e ela se constitui nesse meio, porque ela vai aprender a falar de qualquer forma. Só se ela tiver algum problema biológico que a impeça de falar. Caso contrário, ela naturalmente vai falar, porque a capacidade de falar é uma capacidade inata. Todos nós nascemos com capacidade de falar, e essa capacidade vai se desenvolver a partir do momento que está convivendo, que está no ambiente falante. Por um acaso a criança não estiver num ambiente falante, ela também não vai falar, porque ela depende do outro que vai externar isso nela. Quando a criança nasce, ela nasce com capacidade de falar qualquer língua. E a partir do momento que ela vai crescendo, esses neurônios que são específicos para a fala, para a linguagem oral, vão se constituindo em um certo formato, porque é naquela linguagem que ela se expressa. E a linguagem escrita é uma representação disso, e não é nato, é inato. É uma coisa que você tem que condicionar para poder passar a ser parte da constituinte daquela pessoa. Ela já não nasce assim, com os neurônios prontos para escrever. Não é isso, porque a escrita é uma coisa recente, talvez, com as mudanças que nossos organismos sofrem, mas no momento ela é inata e necessita ser ensinada. A criança não aprende sozinha. E ela precisa estar num ambiente letrado, que é fazer o letramento. O que é isso? É contar histórias para ela, é conversar com ela, é trocar conversas, ouvir rádio, estar em contato com esse mundo. Mostrar para a criança jornal, revista, essa capacidade da criança entender que o que a gente fala também pode ser representado por meio escrito, por uma linguagem escrita. Então, o letramento gera muita confusão. Às vezes as pessoas pensam que letramento é uma coisa, pensam que é só ler uma história para a criança, mas não é só isso, porque a criança ela já tem a sua capacidade de comunicar. E ela quer se expressar. Se você dá para ela um lápis e um papel e pede para ela desenhar, depois chega para ela e fala assim, você conta a história do seu desenho para mim? Ela tem toda uma simbologia ali. Ela se expressou naquele desenho. E ela vai contar e vai narrar uma história sobre aquele desenho. E às vezes é uma história bem longa. E a gente pensa, tem só poucos detalhes, mas para ela, e se você repetir de novo, outra vez, em outro momento, ela vai repetir praticamente a mesma história, porque ela está simbolizando aquilo. Então, isso é uma forma dela estar se letrando, ela está se integrando ao mundo que constitui o mundo da linguagem escrita, mas isso porque ela já tem a linguagem dela, que é a oral. Elisa, você está trazendo nesse momento assim conhecimentos muito próximos, né, daquilo que a professora Leonor Cabral, a Leonor Scliar Cabral, né, desenvolve aí com as suas pesquisas e tal, né? Essa é uma perspectiva de alfabetização.